Boa noite a todos. Amém, Tia Ju. André. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, tudo. E a gente não combinou de estar de 110%, né? Ah, é mesmo. Olha só que legal. Ai, Coincidiu. muito coincidência mesmo. E hoje está muito calor, então falei, vou pôr uma Hoje. camiseta e escolhi essa. Olha, muito bem. Oi, mãe. Oi, Paulinha. Curi. Foi legal. Hoje tá bem quente mesmo. Olha, Amém. divertido, divertido. Muito bom. Você está vendo Estamos alguém aqui aguardando aí? os irmãos. Deixa eu ver, os irmãos estão entrando. Cadê o Paulo Vargas? O Paula Curi tá aí. Paulinha. Paulo Vargas que está sempre desde o início. Xana. Esté, Humberto. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Olha só. Muitos irmãos entrando. Amém. Muito bom. Amém. Olha, do Chile. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Estamos seguindo essa trilha, chegando perto, eu acredito que estamos bem perto do final, né? Ó Senhor. Amém. Ó Amém. Senhor, então o Senhor está nos dispensando, né, a sua palavra de uma Amém. maneira muito especial, né? Que o Senhor possa essa Amém. noite, né, também nos revelar alguma coisa, né? Essa é outra oportunidade de ganhar mais fé, né, Pedro? Porque a fé vem pela Isso, ouvir a palavra, né? Então, ouvir a palavra. isso é mais uma chance de mais fé entrar em nosso ser e gerar coisas grandes, né? Nossa própria pessoa e também da sua igreja, né? Isso. Então André, eu insisti em falar ainda sobre a estrutura da vida da igreja, Certo. que é a fé, o amor e a esperança. Uhum. Eu insisti porque ainda percebo que mais irmãos precisam ter mais clareza sobre isso, né? Uhum. E eu não sei se todos sabem, eu estudei engenharia, eu escolhi engenharia civil, e dentro da engenharia civil você pode optar, né, por várias coisas. Você pode ir para a fundação, geologia, engenharia de solos, Uhum. você pode ir para a construção, acompanhar construções, e eu escolhi estruturas, tá? Uhum. Uhum. Estruturas é algo assim bem complicado, porque você tem que estudar para fazer cálculos complicados, cálculos estruturais, né? Uhum. E eu escolhi esse ramo. E a estrutura, né, de uma maneira simples para todo leigo conseguir entender, é uma casa ou um edifício, você tem a parte que é estrutural, né? Sim, sim. E, por exemplo, esse auditório que nós construímos aqui na estância, Uhum. ninguém vê, mas na fundação foram toneladas e toneladas de concreto jogado nos tubulões, no fundo, né, Uhum. é uma espécie de um poço aberto dentro do solo, Uhum. até encontrar um solo firme para aguentar a carga. Aí o operário escava, escava, aí chega numa determinada posição, ele encontra um solo, né, firme, compacto,
e nós temos que mandar um engenheiro de solos para verificar se aquilo, né, aquela camada de terra suporta uma taxa de solo, uma carga, né, que suportaria. Aí, uma vez confirmada que chegou na cota certa, e nós então colocamos a gaiola de aço e concretamos. Foram caminhões e mais caminhões de concreto enterrados na fundação do auditório. E ninguém vê, mas está lá, né? E é a parte importante, porque se você fizer tudo bonitinho na parte de cima e não houver uma fundação que aguentasse toda a carga, né, da superestrutura, não adianta nada. Você pode jogar fora de toda uma construção, né? Certo. Então, a fundação faz parte da estrutura. E, como eu disse, né, no domingo, e não só a fundação pode ser uma fundação direta, formada por sapatas, ou fundação profunda, né, seja brocas, seja estacas, sejam tubulões, né? E aí você tem blocos, né? Em cima das estacas você tem um bloco de concreto, e esse bloco é que recebe a carga da coluna. E aí você tem as colunas que sobem como a superestrutura, né? Que aparece acima do solo, né? Essas colunas são parte importante da estrutura, porque é onde recebe todas as cargas, né? Tanto é que nós temos vários versículos que falam que Cristo, né, é aquela pedra rejeitada pelos construtores, mas Deus o fez a pedra principal. A pedra angular, né? O que é a pedra angular? Por que o ângulo é tão importante? Porque todo ângulo, ele tem uma coluna, e a pedra angular é a base da coluna, né? Então, Cristo é a base da coluna, né? Cristo também é o fundamento da construção, a fundação propriamente dita da igreja, né? Então, tudo isso é parte fundamental, parte estrutural. Você não pode mexer, né? Porque se mexer, cai o prédio, né? E aí sobem as colunas, e você tem as vigas que recebem cargas das lajes, né? E as vigas que recebem também as cargas do fechamento, a alvenaria, né? E lá em cima você então tem a carga da cobertura. Então tudo isso faz parte da estrutura. A estrutura é esse esqueleto, né? Sim. Aí depois, complementando, você tem o fechamento, você tem a alvenaria, né? Você tem elementos de acabamento, você tem o piso bonito que você quer pôr, né? Você tem se você quer pôr acabamento bonito no seu banheiro, na sua cozinha, são elementos de acabamento, elementos de fechamento, né? Elementos de decoração, elementos para funcionalidade, mas não são estrutura, né? Então, quando você reforma um apartamento, eu não gostei, eu quero ampliar o meu quarto. Então, você quebra-se uma alvenaria, não tem problema quebrar a alvenaria, desde que não seja estrutural, né? Você não pode quebrar uma coluna sem consultar um engenheiro civil. Você não pode quebrar, né, elementos estruturais. Né? Por exemplo, numa igreja, a mesma coisa. A principal reunião é sábado à noite, é domingo de manhã? Depende, certo? Isso tudo pode mudar, não tem problema. Colocação das cadeiras, o arranjo das cadeiras é em círculo, no quadrado, em forma de palestra. Não, isso também, né, não tem problema, não é questão estrutural. Você vai, né, segundo a orientação que o Espírito der para vocês. Deve cantar antes, a mensagem antes ou depois, também isso não é estrutural, né? Então, isso pode mudar. O Espírito nos guia, nos dá direção para cada vez mais nos aperfeiçoar, né? Criar com criatividade, fazer as coisas, né, melhor possível para ensinar os irmãos, para cuidar dos irmãos. Mas a parte estrutural você não mexe, não pode mexer, entendeu? Então, a fé, o amor e a esperança
são a parte estrutural, Estrutural. de uma vida cristã, uma vida da igreja. Tá? Sim. Isso não mexe, não se pode mexer. Né? Amém. E a fé... Mas não apenas como termos, né, Pedro? Ser estrutural, elas têm que ter essa devida importância, né, essa devida fundamentação que eles são. Né? Então, fé, amor e esperança não são só termos que a gente tem que entender como tal, né, teoricamente, mas algo que na nossa vida seja prático como uma estrutura de tudo que nós somos. Né? Isso. Então, por exemplo, né, tudo começa pela fé. A fé, né, eu vou repetir, eu gosto de repetir, porque se a gente ouve tanto falar sobre a fé em Jesus Cristo, né, quem crê é salvo, mas a fé tem mais implicações, a fé é muito mais do que isso. Né? A fé, como eu disse, a fé que muda, que nos justifica, é a nossa fé subjetiva. Em outras palavras, é o nosso crer. Né? A nossa fé é o nosso crer. Você precisa ter uma ação de crer. Né? Amém. Não é a fé objetiva. A fé objetiva é Jesus Cristo. Né? É todo o plano que Deus, né, fez, o propósito dele para a salvação completa do homem. Mas tudo começa a funcionar em nós quando nós cremos. Amém. É a nossa fé que ativa todo o processo divino em nós. Né? Tanto é que até para Abraão ser justificado, precisou crer. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Então é isso que eu quero entender, fazer os irmãos entenderem. Esse é o lado estrutural. É estrutural. Você crê. É importante você crer. Quando você crê, alguma coisa acontece, alguma coisa divina acontece, alguma coisa sobrenatural. Isso que eu quero dizer. Sabe, a religião cristã não é mais uma religião entre tantas, não. O cristianismo, vamos dizer, um cristão, ele tem contato com Cristo, ele tem contato com Deus, uma coisa viva, uma coisa sobrenatural por meio do seu crer, da sua fé. Né? Quando ele creu em Deus, Deus então justificou a ele, né? E por isso ele creu na obra redentora de Cristo, isso deu base para Deus perdoar os seus pecados. Aí acontece um milagre. Sabe qual é o milagre, André? Quando crê, é que se faz contato com esse Deus que não é físico. Amém. Né? Amém. Quando o homem crê, se conecta com Deus, que é Espírito. Deus é Espírito. Amém. Então isso é um grande milagre desse universo. Como é que um homem físico, material, consegue contactar Deus e se conectar com Deus com o simples fato de crer? Então, crer, a fé é uma coisa extraordinária, sobrenatural. Amém. Por isso que Hebreus 11, né, ali fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não aparecem, as coisas invisíveis. Essa certeza, eu vou insistir, essa palavra certeza em grego é hipóstase. Existe essa palavra em português. Hipóstase. Hipóstase foi uma palavra usada pelos filósofos de antigamente, porque eles achavam que entre tantos deuses que muitas nações gentias criam, né, tantos deuses, entre tantos deuses, certamente deve haver uma só realidade permanente. Porque senão fica, onde está a verdade? Onde está a realidade? Não é? Então nós homens estaríamos perdidos se não houvesse um padrão, se não houvesse uma verdade, se não houvesse uma realidade única. Então se a realidade for relativa, nós estamos perdidos. É verdade. Tanto que um dos problemas das mídias sociais é que as mídias sociais foram criadas para
vender o seu produto para os anunciantes. Sim, sim. E ele só tem uma única preocupação, é lucro, ganhar dinheiro, é comércio. Então as mídias sociais, sejam Google, sejam Facebook, seja Instagram, né? Então eles estão para o quê? Eles estão ali para prender a sua atenção e vender você para os anunciantes. Sim, o seu sim. tempo, Sim. sua atenção para os anunciantes. É assim que funciona. Então, como vai prender a sua atenção, André? Então, a mídia social tem engenheiros por trás que criam algoritmos e jogam nos supercomputadores para descobrir o que você gosta. Sim, sim. O que prende a sua atenção. Então ele vai criando as suas verdades, as verdades para prender a atenção sua. Então, você, para prender sua atenção, ele tem uma verdade. Para prender a atenção do fulano, ciclano, ele vai ter outra verdade. Então, não existe uma verdade absoluta. Esse que é o problema. Ele vai torcendo. Né? Nós estamos numa sociedade, com essas mídias sociais, estão nos torcendo, distorcendo a verdade, que ninguém mais sabe o que é a verdade. Mas graças a Deus, nós temos a verdade. Amém, amém. André, isso é fantástico. Amém, amém. Nós temos o único padrão da verdade, que é o hipóstase. Amém. Que é a substância de Deus, que é a realidade permanente, realidade concreta e né? Essa realidade, ela é fundamental, é a base para tudo. Amém. E também essa palavra grega hipóstase pode ser traduzida para substância. É substância. As próprias substâncias de Deus é essa realidade permanente. Em outras palavras, a única verdade absoluta desse universo é Deus. Amém, amém. Deus é a verdade. Isso é estrutural, né, Pedro? Isso é estrutural. Da estrutura. Senão, qualquer pessoa pode distorcer, né, a verdade para você. Se você não tiver em cima da base da verdade, por isso que a igreja é a casa de Deus, né? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém, amém. A igreja sustenta a verdade, porque a igreja está sobre a verdade. Não, Senhor, né? Jesus. Então, quando nós exercitamos nossa fé, cremos em Jesus, esse hipóstase, né? Essa realidade, né, única, permanente, nós conseguimos tomar posse dela. Isso que é tremendo. Nós tomamos posse. E nós também, nós começamos a tomar posse do próprio Deus, verdadeiro e vivo, único. Por isso que em Tessalonicenses, né, Paulo fala que eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Né? Ele é vivo e ele é verdadeiro, a verdade. Amém. Tá? Amém. E as coisas invisíveis que o homem não tem acesso, não vê, pela fé vê. Amém. Pela fé tem acesso. Amém. Pela fé tem acesso às coisas de Deus. Então isso é ponto de partida, viu, André? Amém. É onde nós temos que sair daqui. Isso é estrutural. Amém. Pedro, quando você, né, algumas conferências atrás, estava falando sobre esse processo da glória, você contou aquela experiência sua que você estava andando na estância e pediu para o Senhor para ver um pouco, né, dessa da completação disso. E naquele momento ele falou, você tem o Espírito, você pode ter acesso a essas coisas que são invisíveis, né? E para nós foi uma experiência muito interessante, que virou uma conferência de jovens baseado naquele transportado agora, na verdade, é usar a nossa fé para ser transportado onde Deus está, mas também para, como você está falando, para tocar nessa natureza verdadeira, nessa substância de Deus, nas coisas que são realmente reais, verdade. E essas experiências
transformam uma geração de jovens, transformaram aquela geração e podem fazer isso hoje por nós, através desse nosso ato de crer que é possível tocar nesse Deus vivo e verdadeiro e servir esse Deus vivo e verdadeiro, muda a nossa condição hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Eu comecei a perceber quão limitados nós somos. Comecei a perceber que nós nascemos e fomos criados nesse corpo físico, no meu corpo físico. E a minha percepção do mundo é principalmente por meio dos meus 5 sentidos que Deus me deu nesse corpo. E esses 5 sentidos transmitem, né, essas informações sensoriais para a minha alma. Então a minha alma também percebe o mundo, não só físico, também psicológico em que nos envolve, né, olhando para esse mundo material e físico. Então eu comecei a perceber quanto nós somos limitados para entender as coisas de Deus, que não estão nessas coisas físicas, não estão meramente nessas coisas físicas, estão na área espiritual, né? Então aí começo a perceber que a palavra de Deus vai trazendo revelações que tem que levar você a sair da sua percepção física e material para entrar no mundo espiritual. Então comecei a perceber que Paulo ele foi um homem fantástico nesse sentido. Né? De onde veio, né, toda aquela revelação, os grandes mistérios de Deus, mistério de Deus, mistério de Cristo, né? O grande mistério, Cristo é a igreja, quer dizer, onde é que ele obteve isso? Onde ele viu isso? Porque não se vê aqui na Terra. Então, graças a Deus que ele é um homem que viu, ele foi levado ao terceiro céu e viu tudo aquilo. E eu falei para o Senhor, Senhor, me deixa só um segundo, né? Me leva até lá, eu quero só dar uma olhada para ver o quanto eu sou limitado aqui. Aí que Deus falou para mim, peraí, você não precisa vir para o terceiro céu e ver. Você tem o Espírito, você tem a fé. A sua fé, quando você crê, você toma posse dessa realidade toda que você quer ver. Se você quer ver as coisas espirituais, celestiais, divinas, coisas de Deus, que você não consegue ver com seus olhos físicos, então você precisa olhar com os olhos da fé. Então, graças a Deus, nós temos a fé e nós podemos exercitar nossa fé, que é ato de crer. Só que, André, crer em quê? Crer em quê? É crer na palavra. Crer na palavra. Então, quando Adão estava no jardim do Éden, ele vivia esse processo o tempo todo. Por quê? Porque ele não tinha seu senso de certo e errado. Ele dependia de Deus falar. E quando Deus falava, ele tinha a maior simplicidade e pureza em crer. Olha só. Deus falava A, ele cria que é A. Deus falava B, ele cria que era B e acabou. Ele era simples e puro, né? Então, ele não tinha dúvida, ele cria. E quando ele cria, aquela palavra se realizava em coisa concreta. E acontecia na vida dele. Então, era dessa forma que o homem fazia. Só que quando a serpente enganou a Eva, levou o homem a essa complicação que nós vivemos hoje. Nós não temos a simplicidade de crer. Mas se a gente puder, no Espírito, voltar para essa sensibilidade, essa simplicidade, e crer na palavra de Deus, nessa simplicidade, a palavra de Deus traz um poder violento, a realidade, toda essa realidade de Deus, né? Pode acontecer na nossa vida. Isso aconteceu, né, André? Eu vou adiantar um pouco. Isso aconteceu com comportagem dinâmica. A comportagem dinâmica não foi nada mais, nada menos do que aquele grupo de jovens que cuidava do irmão Dong. Eles criam que tudo que o irmão Dong falava, ele era homem de Deus, era profeta de Deus,
vinha de Deus. E toda a palavra de Deus é para crer. Sim, sim. A palavra de Deus não é para duvidar, não é para analisar. A palavra de Deus é para crer. Então, eles creram na palavra de Deus e esses jovens, pasme, revolucionaram a comportagem dinâmica. E hoje nós estamos, né, com mais de 200 colportores nas ruas, sim, no Brasil, né, distribuindo, semeando 8.000 livros por dia. Isso está crescendo dia a dia, 8.000 livros por dia. Quer dizer, por quê? Tudo aconteceu pelo simples fato do exercício do crer. sim. E esse exercício do crer na palavra trouxe a realidade da palavra, a hipóstase. Trouxe a realidade de Deus que contida nessa palavra e aconteceu aqui na Terra. Amém. Né? E tornou-se concreto isso na Terra. Amém. Né? O mesmo acontece com a Avança Jovem. Sim. Né? Meia dúzia de jovens no Maranhão, alguns adolescentes ainda, quando começaram, né? Eles também exercitaram a fé, creram na palavra profética. Eles não quiseram inventar roda, não quiseram inventar nada. Com simplicidade, quanto mais simples, melhor. Com a simplicidade e pureza, eles creram na palavra, praticaram a palavra, e o Senhor abençoou. Isso se espalhou, né, pelo mundo todo, para não dizer só no Brasil. Né? Amém. Por que eu estou insistindo nisso? Pedro, eu lembro até hoje, né, do início tanto do Avança Jovem, os meninos subindo lá no palco, dando aquele primeiro testemunho de ter crido e saído em várias cidades, ou até o Douglas falando, eu não sabia, né, a gente não sabia como fazer, mas a gente sabia onde nós estávamos e quem estava falando e que oportunidade era essa. Então, assim, eu penso, esse princípio não é só para poucas pessoas, né? O princípio do receber a palavra com simplicidade e crer. Né? Então, tem a comportagem dinâmica hoje, que é uma grande ferramenta, que é uma prova, o Avança Jovem, mas quantas coisas podem acontecer no nosso dia a dia, em cada família da Terra, né? Em cada grupo, cada família dos irmãos que estão ouvindo a gente hoje, em cada igreja que nós estamos, em cada lugar da Terra, se esse princípio estrutural de crer simplesmente na palavra do profeta, né? Não é para analisar, é crer e tocar nessa maneira que você está falando, porque assim, nenhum deles pensou que isso ia acontecer. Por quê? Porque estava dentro da verdade que Deus é. Então eles trouxeram essa substância que Deus estava pronto para fazer, pela simplicidade deles em crer na palavra do profeta. E você vê que o crer, ele precisa da cooperação do labor. Né? Então esse grupo de jovens creram na palavra do irmão Dong, que eles eram comportores. E eles sequer eram comportores. Então eles foram, né, ao campo, eles trabalharam com labor isso. E esse labor fez com que a palavra profética se tornasse realidade na vida deles. Amém. E eles revolucionaram isso. Né? Então, né, por que não pode acontecer também, por exemplo, agora, com essa pandemia, com as transmissões, né, das mensagens da palavra via Instituto Vida para Todos, via comportagem dinâmica, tantas milhares de pessoas que estamos contactando por dia. Sim. Né, essas pessoas estão desesperadas, algumas delas querem reunir, algumas delas querem saber onde é que nós vivemos essa realidade maravilhosa. Sim. Então, cada igreja, agora eu quero levar os irmãos a pensarem, cada irmão e irmã que estiver me ouvindo, Deus precisa de você para criar essa rede de cuidado. Amém. Nós precisamos abrir uma rede para cuidar das pessoas, cuidar dos homens, das mulheres, né, que o Senhor entregou para nós. As pessoas estão desesperadas, André, estão desesperadas. Quando a roda, né, do mercado estava girando normalmente,
você, de certa forma, podia estar vivendo meio que entorpecidamente, né? Você todo dia tem que trabalhar, automaticamente você levanta cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, toma café, sai correndo, vai trabalhar, né? E muitos levantam 4, 5 da manhã, pega condução, leva 1, 2 horas para chegar no seu trabalho. Quer dizer, então não dá tempo de pensar. Ele fica o dia todo ocupado no seu ritmo normal, de repente com a pandemia, tudo parou. Oh, Senhor. E essa parada fez com que as pessoas repensassem na sua vida. Começaram a sair um pouco daquele ritmo alucinante que levava as pessoas a não pensar mais. E, de repente, muitos estão refletindo: o que eu estou fazendo nesse mundo? Sim. Não faz sentido essa minha vida. Então, começa a criar um desespero dentro do coração das pessoas. Daí as pessoas se descobrem que elas são vulneráveis. Elas são realmente como ovelhas sem pastor. Sem pastor. Elas estão aflitas, estão exaustas. Por isso que nossos comportores encontram essas pessoas na rua. Eu posso orar por você. Alguns rejeitam na hora, mas depois eu estou precisando dessa oração. Eu hoje ainda pedi a Deus que mandasse alguém para falar uma palavra para mim, que orasse por mim. E esses comportores estão representando Deus para fazer isso. Entendeu? Então, assim, ouvir a palavra com fé, tem que vir em seguida a gente cooperar com o labor. Sim, né? sim. Então, será que não pode acontecer mais uma revolução em termos de cuidado das igrejas? Pode Na comportagem dinâmica aconteceu uma revolução. Avança Jovem aconteceu uma revolução. Será que na própria vida da igreja, cuidado, grupos familiares, né? Cuidado das mulheres, Ministério das Mulheres, não é isso? Do jovem, dos adolescentes. Será que a gente não pode também, o Senhor dá um clique para nós, crendo na palavra, criar algum instrumento revolucionário, que revolucione também a vida da igreja? Sim, sim. Pode sim. A fé pode fazer isso, certo? Amém. E a fé, então, essa roda continua. A fé leva para labor de amor. Amém. Né? Amém. E o labor de amor, você vê principalmente, eu quis no domingo mostrar o labor de amor do apóstolo Paulo. Sim, né? sim. Que levou aquela pessoa, né? Paulo, ele era extremamente respeitado entre os do judaísmo. Sim, eu acho que entre os da sua idade, ele era um dos mais promissores, né? Ele estava aos pés do Gamaliel, aprendendo tudo com esses mestres famosos. Ele era zeloso pelas tradições de seus pais, né? Ele era irrepreensível quanto à lei, né? Então era alguém com um futuro brilhante no judaísmo. Mas quando ele tocou nessa hipóstase, embora a lei fale de Deus, mas a lei não leva você a ter um choque com Deus. É verdade, é Né? verdade. A fé levou Paulo a tocar no fio desencapado. Amém. Tocou na tomada, levou um choque. Não sei se é de 110 volts, ou de 220 volts, ou 380, mas ele levou um choque. Né? E Paulo mudou a vida dele. Tudo aquilo que ele considerava como precioso, né? Um passado brilhante, futuro brilhante, ele considerou como refúgio, né? Para ganhar, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. A vida dele deu uma guinada de 180 graus, ele foi para outro lado. Então, eu digo assim, se esse choque não foi suficiente, né, no nosso crer ainda dá tempo, podemos tocar nessa fé, crer e levar um choque. Todos nós aqui precisamos de um choque, precisa levar um choque. Né? Não é com a mão na tomada não, mas é levar um choque espiritual. Né? E vai buscar essa hipóstase,
né, no Espírito, pela Amém. fé. Amém. Crê na palavra e você vai ver que essa palavra faz o trabalho. Amém. Aí Paulo, a partir daí, André, o que o Paulo fez? Paulo podia ter escolhido um caminho de um palestrante famoso, que ganhasse, né? Você sabe quanto ganha um palestrante, cachê de um bom palestrante hoje, né, na sua área, né? Tem umas pessoas aí, uns gurus famosos aí, que uma palestra de 1 hora são 40 mil reais, né? Então tem um pessoal... 40 mil reais. Tem um pessoal bom aí. Então, Paulo podia estar ganhando o quê? 40 mil reais por uma palestra. Mas o Paulo não, Paulo do seu próprio bolso. Ele não queria nem ser pesado aos Tessalonicenses, não queria ser pesado aos Coríntios, né? Ele trabalhava com as próprias mãos para suprir essa palavra. Esse é o labor de amor. Né? E ele estava lá para enfrentar a fúria dos judeus, Senhor, a fúria dos opositores. Né? Ele foi apedrejado e tido como morto, largado ali como morto. Quer dizer, ele foi fustigado, ele foi, né, açoitado. Quer dizer, ele sofreu tanto, mas graças a quê? Ele não ficou rico, não ficou rico. Não. Né? Ele, que é isso? Isso você levou um choque de fé e a fé vai infundindo você, não só com a própria realidade de Deus, e essa realidade de Deus traz a essência de Deus, que é amor. Amém. E isso faz você amar as pessoas espontaneamente. Senhor, você ama a alma das pessoas, as pessoas que primeiro você ama a alma, você quer salvar, e quando você salva, vira seu filho da fé. E uma mãe que tem um filho não tem jeito. Uma mãe nunca mais será a mesma. Você está tendo essa experiência com a Débora. A Débora, não é isso? A Débora, sua mulher, muito ativa, não é isso? 100%, não é isso? Não para nunca, está sempre em algum projeto. Mas agora não tem jeito, agora tem 2 filhas, né? Então ela tem que cuidar dessas filhas e pede ajuda para você cuidar, porque são 2, verdade. Né? Então, quando você, pela fé e por amor das pessoas, o Senhor entrega essas vidas a você, são como filhos que você gera. E como filhos, você gera um amor espontâneo por essas pessoas. Senhor Jesus. Né? Você não se importa de viver com fadigas, com lágrimas, com suor. Não é isso? Às vezes até esses filhos te rejeitam na hora que você ama eles não entendem. E assim por diante, esse labor de amor. Por que você faz isso? Porque você também persevera. Você precisa de você ter uma esperança que faz você perseverar. E a esperança, André, para mim, a esperança é reinar com o Senhor. A esperança da vinda do Senhor é ganhar o galardão do reino. Senhor. Amém. Porque não é simplesmente esperar a volta do Senhor. Muitos cristãos acham, minha esperança é a volta do Senhor, mas não busca. Não faz nenhuma, não tem um viver condizente com o amor à vinda do Senhor. Então, o amor à vinda do Senhor só tem sentido quando você e eu, né, buscamos o galardão. Sim. Né? Sim. Quando, tanto em Mateus quanto em Lucas, né, seja aquela parábola de talentos, ou em Lucas a parábola de minas, né? Sim. Ele deu 10 minas para cada um, uma mina para cada um. Então, o que esse trabalhador que recebeu esses 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento ou uma mina do Senhor, é que quando o Senhor voltar, possa galardoar, recompensá-lo pelo trabalho. Então
de um lado, nosso labor é de amor, nós fazemos Sim. isso tudo por amor, mas por outro Sim. lado, nós temos uma esperança de que Deus é um Deus galardoador. Amém. Amém. Então, se você não tem essa esperança do galardão, Uhum. a espera pela segunda vinda de Cristo é vã. Uhum. É vã, Uhum. não é? É. Porque a vinda do Senhor vem e você não recebe o galardão, você Uhum. não vai para o reino reinar com Cristo durante 1000 anos, pelo contrário, você irá para choro e ranger de dentes nas trevas, ainda tendo que ser aperfeiçoado, amadurecido por 1000 anos, agora no máximo 100 anos. Naquele tempo serão 1000 anos, 1000 né? anos. Uhum. Mas perderá então o galardão do reino. Portanto, a esperança aqui é a esperança da vida do Senhor. Como Paulo esperava, ele diz: a coroa da justiça me está reservada. Não Amém. somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Isso está em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Né? Então, assim, esse é o amor e a esperança. E a esperança, André, nos faz perseverar. Amém. 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 Porque não é fácil, não é fácil. Esse domingo vou me abrir um pouquinho mais. Uhum. Não é fácil essa perseverança. Quando Deus fala em perseverança, e Ele permite acontecer coisa da nossa vida que em condições normais a gente não aguentaria. Então o Senhor, muitas vezes, Ele precisa nos testar. Porque as tribulações são para nos testarem. As tribulações são para nos provarem. É como aplicar provas na escola para alunos. Né? Aprendeu essa matéria? Se você aprendeu, você vai ser aprovado. Então, as provas vêm para aprovar. Então, nós estamos nessas provas, as muitas provações, para Deus poder provar-nos em cada matéria dada. Né? Então, Deus nos deu a fé, Deus nos deu o amor, Deus nos deu pessoa para cuidar, Deus nos deu responsabilidade, Deus nos deu a nossa própria vida para cuidar, a nossa família para cuidar, e muitas vezes acontecem, André, coisas, né, infelizes. A gente chama de infelizes, mas Deus permite acontecer. Sim. E às vezes, né, a gente não sabe por quê, mas Ele sabe. Amém. Então, a perseverança vai nos amadurecer. Amém. Amém. Eu vou repetir uma frase que eu disse no domingo, né? A perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Olha só. Amém. Eu vou repetir. A perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Amém. Então, a perseverança é a nossa passagem, é o ticket, é a nossa passagem para a perfeição. Amém. É a nossa passagem para a maturidade, é a nossa passagem para a glória, a nossa passagem para galardão. Né? Amém. Por isso, André, tudo começa pela fé. Isso é estrutural, Sim. né? Sim. Começa pela fé, vai para o amor e vai para a esperança, né? A perseverança da esperança. Amém. Né? Isso é tremendo. Fala um pouquinho você. Eu estava agora ouvindo você falar, por um lado são 3 termos, mas são todos interligados, né? O exercício da nossa fé com simplicidade nos faz tocar em Deus, que é amor. E esse amor, então, é transmitido para nós. E quando ele é transmitido, você falou, precisa de um trabalho, precisa de mais experiências, mais itens. E aí a questão ou de cuidar das pessoas, ou da comportagem, ou do nosso envolvimento com os nossos serviços e ministérios da igreja. Mas sim, vem as provas, né? É muito comum, né, os jovens virem falar para mim, agora que eu endireitei, acontece isso comigo. Agora que eu me dispus a ter uma vida santa, aí vem essa aprovação.
Mas é que você falou, Pedro, é mais um selo do Senhor fazendo com que essa reação da fé produza essa esperança em nós. Né? E agora você também falando dessa questão do ticket de entrada, né? Me faz lembrar dessa última conferência, né? Perseverar até o fim, até aquela dos chamados, eleitos e fiéis. Então a gente é chamado, escolhido, mas manter-nos perseverantes, manter-nos fiéis é essa ticket. E agora, eu gostei muito quando você falou isso, já para mim até numa outra live, mas hoje no domingo, essa passagem. Existe essa fronteira, existe esse momento, né? Então, hoje o Senhor está nos dando tudo isso como estrutura para que a gente ganhe o galardão do Senhor, né? Então, essas palavras não são de condenação, Pedro, essas palavras não são de intimidação que você está falando, mas são palavras de fé para nós andarmos para frente. Então, eu me sinto hoje, e acho que os irmãos que estão na live também, e os que ouvirão daqui a pouco, em outros momentos, privilegiados em estar ouvindo uma palavra de direção para a vinda do Senhor, para amor à sua vinda. Então isso toca muito mesmo. Quando eu comecei a falar da perseverança, eu percebi que é melhor não falar. Porque quando você fala da palavra da perseverança, Deus manda situações para você ter experiência. Porque é muito fácil falar em perseverança na bonança. É muito fácil falar em perseverança quando tudo vai bem para você. Então, é interessante que quando eu comecei a falar da perseverança, o Senhor começou a me mandar situações para eu experimentar a perseverança. Oh, Senhor. Né? Então, se Deus quiser, vou me abrir um pouco no domingo. Oh, Senhor. Mas assim, aí eu me lembrei da palavra que o Senhor disse para a igreja em Filadélfia, né? Em Apocalipse 3, versículo 10, que ele fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Amém. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. Então, a palavra da perseverança é uma palavra de sofrimentos, porque é a palavra da minha perseverança. Cristo veio aqui na terra não para desfrutar de conforto material, não veio para desfrutar de alegrias, dos prazeres da alegria física, você sabe disso, né? Sim. Então, Cristo veio aqui na terra sofrer a favor dos homens, sofrer a favor, né, da nossa redenção, de Deus quer nos redimir de volta para Ele. Né? Cristo veio aqui nos sofrer a favor da edificação do seu corpo. Então, né, se você quer completar o que falta ainda Deus fazer aqui na terra, e o que Deus tem que fazer aqui na terra é graças a tribulações, há sofrimentos que concluem o que Deus quer fazer. Sim. Então, se você quiser seguir as trilhas de Cristo, você vai ter que seguir a palavra da minha tribulação, da minha perseverança, da perseverança de Cristo. Amém. Então, aí sim você será guardado também da hora da provação. Você será guardado da grande tribulação. Então, é o preço que se paga. Né? Então, graças a Deus, mas Deus nos dá todas as condições para perseverar. Né? Como Paulo fala logo no começo de 2 Coríntios capítulo 1, né? Chegou o momento de desesperar da própria vida.
quando estava em Éfeso, né? Mas Deus, né, que ressuscita os... Como é que é? O Deus que ressuscita os mortos, né, apareceu para ele. Amém. E aquela Amém. situação que parecia ser para a morte, Deus operou a ressurreição. Amém. Então, na nossa vida é a mesma coisa, né? Amém. Então, temos que continuar crendo na palavra. Amém. Não para o nosso próprio benefício, mas crendo. O Senhor vai operar isso tudo em nós, né? A palavra da perseverança. Amém. Né? Que nos leva à maturidade. Amém. Tudo isso também é de Deus, né, Pedro? Você falou, a palavra da minha perseverança foi aquela que Cristo trouxe para mostrar para nós. Então, não é um esforço pessoal de sofrer, mas realmente nesses momentos onde a gente está próximo do desespero, que a nossa força não consegue mais fazer nenhum movimento, Deus realmente dá as experiências mais sensacionais, mais doces, né, de virada, e a gente conhece, como Paulo falou, né, nós conhecemos o Deus que ressuscita os mortos. Muito bom, muito bom. Deus que ressuscita os mortos, né, e Ele nos encoraja, Deus de todo encorajamento. Né? Amém. Eu conheço, né, irmãos e irmãs que também estão, né, desde que começamos a falar da palavra da perseverança. De um lado, o Senhor nos deu 3 a 4 anos e muita alegria em termos de novas revelações da palavra, né? Palavras inéditas, revelações inéditas, e o Senhor levou-nos a seguir adiante, né? Nesses 3, 4 anos, nós tivemos um grande progresso. Mas agora, Deus está cobrando o preço. Oh, Senhor. O preço dessas revelações é a perseverança. Oh, Senhor Jesus. O preço dessas grandes revelações, porque só receber revelações, ela é gostosa. É muito gostoso você receber grandes revelações, mas essas revelações têm que fazer algum efeito em mim, de amadurecer-me, amadurecer a situação. Deus quer concluir a situação e exige a minha maturidade. Como eu disse em João 14 a 17, eu falei que todos os níveis, desde a santificação, glorificação, unidade, amor, justiça, tem que subir de nível. Né? E para subir de nível, há necessidade de obra de fé, labor de amor, e perseverança da esperança. Então nós estamos nesse período final. Deus nos deu tantas revelações, tanta palavra, agora está na hora da gente sentir na carne isso. Oh, Senhor Jesus. As tribulações estão vindo, e nós temos que aprender, buscar na hipóstase, na verdade absoluta, na realidade permanente, pela fé, buscar em Deus força que nós não temos. Buscar em Deus a essência do amor que nós não temos, e buscar em Deus essa perseverança para resistir, né, nas situações mais difíceis da nossa vida. E nós vamos ganhar vitória. Vamos ganhar vitória. Deus vai nos abençoar. Amém. Uau! Outra grande noite. Graças ao Senhor. Que forte, Pedro. Amém. Então, uma oração rápida, tá? Amém. Senhor Jesus, abençoa todos os nossos ouvintes. Amém. Senhor Jesus, chegou a hora da tua igreja, Senhor, também passar por sofrimentos a favor da tua igreja, da edificação, e também para cumprimento, Senhor, das profecias, para fazer Cristo, Senhor, entronizar, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Senhor, nós entregamos a Ti essa palavra. Senhor, nos dá força no meio de tribulações,
Senhor Jesus, nos dá, Senhor, suprimento sobrenatural para passarmos pelas provações. Amém. Nós queremos sair dessas aprovados. Sim, Senhor, amadureça-nos, queremos chegar à perfeição. Amém. Senhor Jesus, a tua glória é muito maior do que os sofrimentos do tempo presente. Graças Senhor, nos Senhor. abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, então. Irmãos. Amém, Pedro. Tchau, boa noite. irmãos. Muito obrigado. Amém. Boa noite Amém. a todos. Tchau, irmãos. Boa Amém. noite. Amém. Vou encerrar.